Mato Grosso, lei que criou a carteirinha do autista vem trazendo benefícios para milhares de pessoas. Câmara dos Deputados debate as falhas na aposentadoria de trabalhadoras domésticas. Sergipe homenageia o sanfoneiro, a alma das festas juninas no Brasil. Sem meu amor, meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Olá, eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida dos brasileiros país afora. Vamos lá? Uma ideia simples que tem beneficiado milhares de pessoas que vivem com um transtorno do espectro autista em Mato Grosso. É a carteirinha do autista, criado por meio de uma lei aprovada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado em 2020. Repara na tranquilidade, na calma do Augusto subindo a esteira do supermercado. Agora corta para ele dentro da loja. As luzes, cores, sons e o ponto fraco dele, uma infinidade de logomarcas, tem o efeito de deixá-lo, digamos, um pouco animado demais. É porque essas marcas aí é muito linda. Eu fico um pouco agitado, né? Daí às vezes eu fico um pouco empolgado. Que o Augusto é lindo, divertido, inteligente, todo mundo já sabe. Muitos vão dizer também que ele é um tanto faceiro. Acontece que parte dessa energia está ligada com o fato dele estar enquadrado dentro do espectro autista, o que significa que muitas vezes ele percebe o ambiente de uma maneira diferente. Com o sensorial mais apurado, esse super estímulo pode causar também desconforto, o que acaba tornando atividades simples como ir ao mercado um desafio para ele e para a mãe. Mercado é uma das grandes dificuldades da gente por isso. Ele tem super foco em logomarcas, ele ama propaganda, conhece marca de tudo quanto é produto. Então, ele chega no supermercado, aquilo é um parque de diversões para ele. Ele fica muito animado, então ele descompensa rapidinho, o sensorial dele logo fica alterado. E é essa a nossa dificuldade, de ficar muito tempo no espaço por conta disso. Porque ele fica muito agitado e ele precisa se acalmar. Já aconteceu uma vez eu abandonar o carrinho e ir embora, porque eu estava no atacadista, a fila era muito longa, mesmo a preferencial era muito longa, eu abandonei o carrinho e fui embora, porque eu já não aguentava, nem eu não aguentava mais, e muito menos ele, que já estava há 2 horas no mercado, esperar mais 1 hora de fila era impossível para a gente. As filas preferenciais, a carteirinha, que já vem inclusive com esse cordão de identificação do autismo, são maneiras de preparar o ambiente e facilitar pelo menos um pouco a execução de algumas atividades. Quando essa pessoa apresenta a identificação, quem está do outro lado já sabe que aquela pessoa que não tem traço físico nenhum, ela tem uma condição diferenciada. Então, vai sim atender, vai entender. É muito comum no autista as estereotipias, os maneirismos. Não vai achar estranho. Então, essa identificação traz para o autista um direito de ser autista. Como alguns autistas dizem, direito de autistar. O Jimmy, por exemplo, adora ir ao cinema. Mas não é toda vez que ele encontra um lugar assim, vazio, sem fila. O que era para ser um momento de prazer pode virar sofrimento. Bom, além dos horários, porque eu tenho que chegar na hora, senão o filme começa sem mim, é a pessoa indecisa, a pessoa não sabe o que quer comprar, a pessoa fica decidindo e aí eu tenho que esperar e não cede a vez. E isso incomoda bastante, porque se não sabe o que quer, então passe a vez para quem sabe.
eles não fazem isso. Outra coisa que também incomoda muitas vezes é caso alguém não note que estou aqui, né? Não nota que estou aqui, que estou querendo comprar também, ou algo do tipo. E também uma coisa que pode incomodar, mas aqui nesse cinema específico isso não acontece, é alguém falando bem alto, ou fazendo piadas durante o filme para todo mundo ouvir como se fosse um palhaço. E aí isso incomoda bastante, mas aqui isso não acontece. Aqui nesse cinema aqui isso não é problema não. A carteirinha do autista foi criada aqui em Mato Grosso em 2020, a partir de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Hoje é a Lei 10.997, não é? E criou a carteirinha, fizemos o lançamento e hoje já são mais de 2.300 pessoas que já faz uso da carteirinha do autista. Da aprovação da lei para cá, a Secretaria de Assistência Social tem buscado simplificar o processo. E hoje a solicitação da carteirinha é feita online, por meio do aplicativo MT Cidadão. Ao clicar Carteira de Autista, já aparece uma lista com todos os dados necessários. Dados pessoais da pessoa no espectro e o responsável, endereço, CID e foto do laudo médico, foto do beneficiário e foto do RG. De acordo com a lei, a competência para expedir a carteira é da CETASC, a Secretaria de Estado de Assistência Social. O processo que durava em torno de 30 dias até a confecção, hoje após a análise, ela é entregue de forma imediata, né, no aplicativo MT Cidadão. Hoje não prevê renovação. O que pode ser feito, né, ao longo dos anos é a atualização da foto via aplicativo, que o aplicativo está em constante desenvolvimento e melhorias, né? A lei determina ainda a disponibilização para efeito de estatística do número atualizado de carteiras emitidas por município. Ela está em sintonia com uma outra norma, essa um pouco mais recente, de 2021, e que institui o Cadastro Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo. Com o cadastro, fica mais fácil pensar em políticas públicas. A partir dessa organização, nós podemos definir o perfil dessas pessoas autistas, definir políticas públicas, saber quais são os municípios onde há maior concentração, desses municípios, quais são aqueles que podem receber determinados serviços, parcerias do Estado com essas prefeituras. É o início da organização de um segmento que tem nos chamado muita atenção pelo crescimento. Por isso é importante que cada pessoa diagnosticada no espectro faça a carteira de identificação. Para falar a verdade, o Augusto ficava sem jeito de usar a dele. Mas sabe o Jimmy? Ele é nada menos que o primeiro piloto diagnosticado com transtorno do espectro autista no país. E a gente pediu para ele gravar um recadinho para Augusto. Augusto, use sua carteirinha, use tua carteirinha, que ela não prejudicará ninguém no cinema não. Pois o recado não só deu certo, como agora o Augusto pode ocupar o posto de garoto propaganda da carteirinha. O lado bom é que eu gosto do crachá é que, tipo, uma fila que tá muito grande, um autista pode passar primeiro. O projeto de Santa Catarina busca evitar conflitos entre Estado e municípios por questões de parcelamento do solo. E a nossa nova parceira, a TV Câmara de Bagé, mostra melhorias na cidade que prometem mais saúde para a comunidade. A pista de caminhada do Militão. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A obra começou no início do ano de 2020 e foi oficialmente entregue à população em dezembro de 2021. Agora, em 2023, a iluminação foi implantada para a alegria de centenas de atletas que utilizam a pista para treino noturno. Nós trabalhamos muito com isso, inclusive a gente sempre fala também do grande trabalho que o ex-secretário, hoje vereador João Chardozin, fez à frente à sua gestão, que deu o pontapé inicial, né? Tirou esta importante obra do papel e nós demos sequência, né? Perceber que a gente consegue de fato entregar para a população uma prestação de serviço, uma obra do tamanho que é essa pista aqui, que ela é referência na região sul do estado, não só na região da campanha, mas no sul do Rio Grande do Sul, ela é destaque essa pista.
E não só por uma questão de esporte, né, no sentido de alto rendimento, do atleta de alto rendimento, mas também do lazer, do cotidiano das pessoas. O nosso salário, meu salário quanto vereador, do Rafael Fuca como secretário, prefeito de Valdo, ele é pago pelo esforço que nós desenvolvemos para a comunidade. Maria Eduarda Martins é uma dessas pessoas que fazem uso do equipamento público. Treinar corrida agora ficou mais seguro com a área iluminada. Venho aqui há bastante tempo já, inclusive quando não tinha essas luzes, essa iluminação, era bem complicado. Agora tá bem bom. Porque é o horário que tu consegue? É o horário que eu consigo. O pessoal que trabalha, sai tarde, sim, de serviço, é um horário bem bom por conta da iluminação. O próximo passo agora é instalar uma pista de salto em distância bem no centro aqui da área. E nós vamos seguir com o nosso trabalho fazendo o quê? Trazendo mais modalidades relacionadas ao atletismo, né? Salto em distância, salto em altura. Nós vamos também toda a lateral aqui iluminar ela, é o próximo passo também. E a gente poder colocar os pergolados, né? Onde as pessoas podem vir também aqui sentar, tomar seu chimarrão, descansar, acompanhar as pessoas que estão aqui fazendo as suas atividades. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que altera uma lei de 2018 sobre responsabilidade territorial urbana e parcelamento e ocupação do solo. O objetivo é acabar com conflitos entre a legislação estadual e as leis municipais, reafirmando o papel de protagonismo dos municípios em matérias urbanísticas. Por exemplo, os loteadores, para se criar os loteamentos, principalmente os de cunho social, que impõem muitas vezes pelo custo a redução da área mínima do parcelamento do solo. E isso estava criando, antes com a lei vigente estadual, um problema muito grande, porque, via de regra, entrava tanto o Ministério Público quanto a Justiça Estadual, embargava os empreendimentos. Então, essa lei hoje aprovada, extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios, visa a disciplinar e pacificar. Dessa forma, facilitando o desenvolvimento das cidades e, acima de tudo, evitando pendengas jurídicas que eram intermináveis e que estão intermináveis. E agora, com essa lei, tomara que a coisa melhore realmente para o cidadão e para os empreendedores do Estado. A Previdência Social de Trabalhadoras Domésticas é insuficiente e a lei atual não resolve o problema. O alerta é do secretário do Regime Geral da Previdência, Adroaldo Portal. Ele participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a aposentadoria de domésticas fixas e de diaristas. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debateu em audiência pública os desafios que as trabalhadoras domésticas enfrentam para se aposentar. O debate foi solicitado por 5 deputados da bancada do PSOL. Eles lembraram que o trabalho doméstico sempre foi um dos setores mais precarizados e desprotegidos do mercado de trabalho, como explica o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Num cenário em que a gente vem aprovando repetidas reformas da Previdência que retiram direitos de todos os trabalhadores, as trabalhadoras domésticas estão, sem sombra de dúvida, no polo mais vulnerável e fragilizado. E dentre as trabalhadoras domésticas, aquelas que são as chamadas diaristas, numa situação ainda mais grave, pois mesmo na possibilidade de contribuição individual e voluntária à Previdência, estão submetidas a regimes de trabalho de remuneração que impedem que isso aconteça. A representante da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista, disse que 10 anos depois do reconhecimento da categoria, o número de trabalhadoras mensalistas com carteira assinada diminuiu. Já o número de diaristas, consideradas autônomas, cresceu. Esse aumento, segundo a sindicalista, precariza as relações de trabalho, reduzindo ainda mais a possibilidade de aposentadoria, mesmo elas contribuindo para a Previdência como microempreendedor individual. O MEI é uma forma de contribuição que a FENATRAD não defende. A gente não defende porque, além da cobertura previdenciária ela ser limitada,
Tem a questão também que muitas companheiras elas estão sendo induzidas por alguns empregadores a fazer o MEI. Até mesmo com carteira assinada, é difícil para a trabalhadora doméstica comprovar pelo menos 15 anos de contribuição para a Previdência e idade mínima de 62 anos para se aposentar, reconheceu o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo Portal. A Previdência Social para a trabalhadora doméstica, ela é insuficiente. O que é oferecido enquanto legislação não resolve o problema, porque ele é eminentemente um problema de ordem social. Para a coordenadora da Secretaria Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento Social, Mariana Manzini, o problema se agrava porque a categoria trabalha majoritariamente na informalidade, é negra, pobre, de pouca instrução e está envelhecendo desprotegida. Mulheres de 30 a 59 anos, chegando a quase 80%, e também com uma participação também importante, cerca quase 10%, de mulheres idosas. Por que isso é importante? Porque a gente está discutindo justamente previdência social. Então, é importante a gente pensar um setor em que tem havido uma saída de mulheres jovens, que coloca um desafio adicional para a gente pensar uma cobertura previdenciária para as trabalhadoras domésticas remuneradas. O professor do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, Evilásio Salvador, defende uma aposentadoria especial para as domésticas, nos moldes da aposentadoria rural. A Previdência, lá em 88, criou uma categoria bastante interessante que foi segurado especial rural. Né? Eu acho que passou da hora dessa casa e do Brasil debater a criação de uma categoria de inclusão de segurado especial urbano. A conexão das escolas públicas à internet pode se tornar uma obrigação das empresas de telecomunicações. É o que determina um projeto de lei aprovado na Comissão de Educação aqui do Senado. No norte do Brasil, menos de 60% das escolas estão conectadas. A implantação do sinal de internet nas escolas públicas poderá ser financiada pelo FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Um projeto de lei do senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação, prevê que as empresas de telecomunicações serão obrigadas a conectar a rede de ensino à rede mundial de computadores. A legislação atualmente prevê apenas, de forma vaga, a possibilidade da Anatel estabelecer compromissos de investimento nas autorizações para a prestação de serviços de telecomunicações de interesse da coletividade. Nesse sentido, é oportuno aprimorar o marco legal das telecomunicações para tornar obrigatória a adoção desse importante instrumento e criar novos incentivos para massificar a conexão à internet nas escolas públicas. Para não ficar de forma vaga, como uma atribuição que pode ser, na verdade, executada com a legislação, isso se torna uma obrigação bem clara, bem definida, de que esse acesso das escolas públicas à conectividade tem que ser objetivo principal também. Com o relatório aprovado na Comissão de Educação, o projeto segue para a análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ouvi o toque da sanfona me chamar, ouviu? Um sanfoneiro bem maneiro puxa o fole, folia a noite inteira até o dia clarear. Eita, forró bom de Elba Ramalho, hein? O som da sanfona. Você sabia que o sanfoneiro tem um dia nacional? É 26 de maio e foi criado por uma lei em 2021. A TV Alese da Assembleia Legislativa de Sergipe fez uma reportagem super bacana sobre esses músicos que são a alma das festas juninas. No coração da cultura nordestina, um instrumento singular e cheio de encanto se destaca. Com suas notas vibrantes e acordes cativantes, a sanfona é a protagonista de um dos ritmos mais queridos e enraizados do Brasil. Cada sanfoneiro traz consigo histórias únicas e inspiradoras. Um exemplo é a trajetória de Erivaldo de Carira,
filho de Manezinho do Carira, renomado sanfoneiro de 8 baixos. Desde que começou a tocar a sanfona aos 10 anos de idade, Erivaldo carrega consigo mais de 50 anos de dedicação ao forró. Eu costumo falar que quando eu estava na barriga da minha mãe, já ouvia o som da 8 baixos do meu pai tocando. Meu pai afinava a sanfona e o pessoal levava a sanfona para ele afinar. E aí quando chegou a sanfona assim de paleta, de 24 baixos, foi onde eu comecei a tocar com 8 anos. 10 anos eu já fazia uns forró lá em casa. Por sinal, dia de domingo enchia de moça lá em casa para eu tocar e elas dançar. E foi assim que eu comecei a aprender a tocar a sanfona, junto com meu pai. Por sinal, eu acompanhei muito ele, a gente ia para as festas, depois dos 15 anos. Ele gostava muito de dançar e ele fazia o quê? Me entregava a sanfona e caía lá, ia dançar e eu, tome forró para o povo dançar. Fascinado pelo som e pela expressividade da sanfona, Erivaldo decidiu mergulhar de cabeça na arte desse instrumento. A sanfona entrou na minha vida porque eu acho que é um instrumento, eu achava um instrumento bonito, um instrumento bonito, e eu sempre tinha vontade de comprar um acordeon. Mas como um instrumento desse é caro, né? Aí eu sei que eu recebi uma férias num jornal que eu trabalhava e comprei a sanfona. Aí, como o meu nome é Erivaldo e o pessoal já chamava de Eribas, resultado, aí eu perguntei a um colega lá que é fotógrafo, aí ele chegou e falou assim, você coloca Eribas do forró, então ele chama de Eribas do forró. Isso aí, lá vai meus 20 anos de sucesso, tocando em FM, tocando em vários forrós por aí. Olá, veio vaqueira boiando, gado correndo e a poeira voando. Mas nem só de sanfoneiros vive o forró. Joseane, filha de Josa, vaqueiro do sertão, traz consigo um legado emocional ligado à sanfona. Apesar de não tocar o instrumento, ela mantém a sanfona do pai como símbolo de sua presença constante. Guardando a relíquia com carinho, Joseane sente a presença do pai no instrumento que ele dominava com maestria. É uma forma de manter viva a memória e a herança do forró em sua família. Todo mundo é doido para que eu dê um lustre, sabe? Dei uma repaginada nela, mas o dedinho dele está marcado na tecla. Eu sou o que sou e estou onde estou, graças a essa sanfona, a esse chapéu de couro, a esse jaleco que ele usou em todos os locais onde ele estava. Só tirava na missa, só tirava para dormir, para tomar banho. Então é minha referência. E da mulher, mãe, Valdice, Madame Vaqueiro, que foi o alicerce de Josa e o nosso. Oh, boiada negra. Josa Vaqueiro do Sertão, um nome que ressoa como um farol de inspiração para os demais sanfoneiros. Seu estilo único cativou corações e influenciou gerações de músicos. Meu amor foi embora pra ver não ir. Jailson é um desses músicos influenciados por Josa. Ele é um verdadeiro apaixonado pela cultura nordestina e pelas raízes do forró. Que manita dela é que o nome dela não posso dizer. Josa, ele foi um dos sanfoneiros, talvez o único, em Sergipe, que tinha estilo próprio e nunca negou suas raízes. Ele era um cara autêntico, como eu sou, ela e outros forrozeiros. A nossas Foz prezam muito isso. Escolhemos Josa para ser o patrono por esses grandes fatos. E outra, foi um homem de um caráter exemplar que conheci a fundo, posso confirmar isso. Andei com ele, tocamos juntos, fizemos shows juntos e sei que ele é um homem que fez tudo para deixar o forró na melhor forma que ele pôde. Já deu para perceber o clima, né? Que o dia 26 de maio é o dia do sanfoneiro, data instituída através da Lei 14.140 de 2021. Uma homenagem ao grande Severino, ou simplesmente Mestre Sivuca. Sivuca foi um dos maiores nomes da sanfona em toda a história da música brasileira. Com seu estilo único e inovador, ele expandiu as fronteiras do forró, incorporando influências de outros gêneros musicais. Assim como Sivuca, Chico usa esse dom da versatilidade e contribui para a evolução do forró. Um trio pé de serra,
numa noite de São João, ele pode agradar gregos e troianos, tanto a nação forrozeira antiga como as mais novas, tocando diversos gêneros dentro do nosso tradicional forró. Porque forró é isso, forró é tudo de bom que o nordestino pode ter e pode curtir. Para esse apaixonado sanfoneiro, a arte de afinar sanfonas é mais do que um trabalho, é uma verdadeira vocação. Há 6 anos ele embarcou na missão de ser um afinador de sanfonas, entendendo a importância crucial desse processo para a qualidade sonora e o desempenho do instrumento. O afinador ele tem essa missão, né? Essa missão de contribuir para que a cultura ela não pare. Foi no caso quando eu decidi ser afinador de acordeon, luthier de acordeon, então eu quis abraçar essa missão, que é deixar os acordeões todos perfeitinhos para os festejos juninos. No Dia do Sanfoneiro é importante reconhecer e aplaudir esses artistas e tantos outros que mantêm viva a tradição do forró, levando alegria aos corações e fazendo o público dançar ao som das notas contagiantes da sanfona. Fui na sombra da jaqueira, certo de rever meu bem. Esperei a tarde toda, por fim não chegou ninguém. Sem meu amor, meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Sem meu amor, meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Eita delícia, hein? É sair daqui direto para um arraiá. E esse foi o Parlamento Brasil. Obrigada pela audiência, viu? Você sabe que pode rever os nossos programas pela internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem um velho e-mail. Manda uma mensagem pra gente. Semana que vem a gente volta. Tchau!